Olá, estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Aproveite e faça a sua inscrição em nosso canal do YouTube. E também aproveite para nos seguir nas redes sociais. Hoje, o nosso podcast vai trazer um assunto que não é local, ele é mundial. Com exclusividade, nós vamos conversar aqui sobre algo extremamente importante para a humanidade. Recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação. Agradeço a gentileza da escolha por este espaço de você. Vou chamar de você. Professora, cientista, escritora Carolina Correa. E seu filho, superdotado, jovem, estudante, moram no bairro Balneário Cassino e estão aqui para conversar conosco sobre temas recorrentes, importantes, que vão repercutir mundialmente. Primeiro, Carolina, vou chamar vocês, evidentemente, de tu, né? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Luiz Fernando Correa, 14 anos, né? Sim, exato. Primeiramente, eu queria agradecer por você estar fornecendo essa ajuda para a gente. E é um prazer estar aqui. Bom, inicialmente, cientista, mãe, e um jovem cientista filho, e tu és assistente do filho. Sim, neste projeto específico, né, que nós vamos conversar hoje, eu atuei como assistente dele, né, auxiliando em alguns cálculos mais complexos, mas o projeto é totalmente dele. Nós vamos colocar na tela, daqui a pouco com exclusividade também, uma invenção, dá para chamar de invenção? O termo é equivocado, o que o Luiz Fernando fez. Eu acho que seria uma invenção, né? Mas já validada, né? Com a modelagem matemática, já validada e viável. Bom, Radio Cleaner, este é o nome, é para limpar as partículas radioativas de um ambiente. Sim. De um ambiente. Esse ambiente é terrestre, é marítimo? São os dois. Os dois ambientes. Bom, agora você pode explicar. Fique à vontade. Bem, ele é capaz de capturar radiações num raio até de 100 metros, dependendo do seu modelo, tanto quanto terrestre quanto marítimo. E ele funciona basicamente assim. É um dispositivo. Que tamanho tem esse dispositivo, qual é o peso e como é que ele foi idealizado por você. Isso é preciso que a gente saiba, não é? Bem, a ideia que eu tive sobre ele foi quando eu estava vendo alguns vídeos sobre Chernobyl. E daí eu fui conversar sobre minha mãe, sobre a viabilidade dela, disse que sim. E daí eu dei continuidade com esse projeto. Como é que isso foi concebido? Você já disse, a inspiração, mas o andamento e a sua construção, como é que se deu? Quanto tempo levou? E quando é que você teve o primeiro insight de tudo isso? Foi lá atrás com 8 anos. Com 8 anos? Sim. E de onde é que surgiu essa inspiração aos 8 anos, Luiz Fernando? Pelo fascínio que eu tive da radiação e pela explosão nuclear que teve do reator. Chernobyl, Sim. A história da humanidade está marcada por este acidente, não é? Sim, mas tanto quanto outros acidentes que aconteceram que afetaram até ambientes marítimos. A primeira ideia foi para limpar especificamente ambientes marítimos da radiação. Completamente. Em que ponto desse estudo preliminar você se deu conta de que estava mexendo ou que poderia mexer com a história da humanidade? Justamente agora, aos 14. Aos 14 anos? Sim. Só fui perceber que isso poderia mudar a história com 14 anos. O que a mãe cientista vê sobre essa situação envolvendo tudo isso que ele acabou construindo? Mãe e assistente. Agora, eu preciso dizer, com a liberdade que vocês me dão, que não só ele é superdotado. Tu és superdotada também? É uma mutação genética? É uma mutação genética. Não existe ninguém nas famílias que tenham isso, até onde eu pesquisei, com parentes mais velhos. E é bastante raro, segundo me disse, né, uma psicóloga, mãe e filho
terem superdotação num nível bastante alto, sem comorbidades. Sem comorbidades. Isso é importante, né? Isso. Isso é um dado diferente da maioria dos casos. Sim, não temos TDAH, não temos autismo associado, né? Mas temos ansiedade, que faz parte do quadro normal de um superdotado. Não existe superdotação sem ansiedade. Justamente pela forma como a gente interage com o mundo e como nós somos diferentes. Né? Bom, antes de avançar nesse assunto, para explicar para o mundo, mãe e filho, tudo isso que nós vamos descortinar aqui, em primeira mão, nós precisamos, sem entrar na intimidade da família, mas como é que foi a criação dele? É verdade que ele foi abandonado pelo pai? Desculpe. Foi. O pai abandonou a família subitamente, quando o Luiz tinha 10 anos, mas ele já foi um casamento abusivo durante 14 anos. O pai, depois que o pai foi embora, nós descobrimos que ele estava envolvido em várias situações bem ruins. E eu fiquei sozinha, fui colocada para fora de casa. Endividada? Endividada e sem dinheiro, porque ele deixou dívidas e as pessoas vinham cobrar dívidas na minha porta, eu não sabia. E acabei tendo que me virar, criar ele sozinha. Fiz comida para fora, ele mandava algum dinheiro e insistia muito para que eu fosse embora da cidade, justamente para eu não falar as coisas que eu sei. Mas eu perseverei, né? E o que fez com que eu me levantasse foi única e exclusivamente o meu currículo. Se eu não tivesse o currículo que eu tenho, eu não teria me levantado. A relação entre pai e filho, como foi até os 10 anos de idade dele? Extremamente tóxica. Ele tentava me botar para baixo, ele me levava para o canto das salas e me dizia: você não é capaz, você é ruim nisso. Ele sempre tentava me botar para baixo. Qual seria o objetivo disto? Ele sabia que o filho era superdotado? Sabia, sempre soube. E que tu era superdotada também? Sim, ele via, ele convivia, ele chegava a ver situações em que eu bati, por exemplo, o computador de uma empresa, que eu não vou falar aqui. Certo. Né? Invasão? Não. Não, é invasão. Eu fiz os cálculos que o algoritmo desse computador faz, só que eu fiz à mão em 5 linhas, em 2 minutos, na frente dele. Ele sempre soube dessa capacidade e ele tentava me colocar para baixo. Também é o típico relacionamento tóxico, só que se estendeu também para o filho. Ele fazia o que assim na vida, sem querer identificá-lo? Não é esse o objetivo? O nível cultural dele estava próximo de vocês, pelo menos, ou não? Não, porque ele sempre teve muitas oportunidades. Ele chegou a entrar em 2 faculdades, não cursou nenhuma, porque não queria estudar. Recusava cargos de chefia, né? E depois a gente descobriu que ele tinha atividades que não eram lícitas nas empresas onde ele trabalhava. Inclusive, quando ele foi embora, ele me deixou uma mensagem dizendo: não posso mais sair sozinho, andar na rua. Como é que ele saiu de casa abandonando a esposa e o filho? Como é que foi essa saída? Ele foi normalmente para o trabalho. Ele afirmou que ia para o trabalho. Isso, ele disse que ia para o trabalho. Disse em casa que estava saindo para trabalhar. Isto. Eu fiquei fazendo um experimento de ciências junto com o Luiz. Eu tenho fotos disso até hoje, né, desse dia. E depois 2 horas tentando se comunicar com ele, né, ele disse... Ele perguntou, ele me ligou. Eu mandei uma mensagem para ele. Ele me ligou, perguntou se eu precisava de alguma coisa do supermercado. Eu disse que sim, que ele trouxesse areia para o gato. Ele disse: já estou levando. Passaram-se algumas horas. 2 horas. Cerca de 2 horas, mais ou menos. E ele mandou uma mensagem: fui embora, não posso mais andar na rua, não volto mais.
E nunca mais voltou há 4 anos. Nunca mais voltou desde 2000. Ele tem contato com o filho? Ele tem contato contigo? Ele mantinha contato comigo de forma extremamente tóxica. Mesmo à distância? Mesmo à distância, eu fui obrigada a bloqueá-lo. E o contato com o filho causa no filho até hoje, qualquer tentativa de contato causa crises de ansiedade terríveis no Luiz. Né? O Luiz acho que pode falar melhor como ele se sente a respeito disso. O teu filho é um gênio, né? 14 Sim. anos. Como é que um gênio, um superdotado, lida com a junção das duas situações? Ou seja, problemas lá atrás na família e a necessidade de perseverar e ir adiante nos seus experimentos, nas suas invenções, no seu estudo. Como é que é isso? Até onde esse passado atrapalha o presente? Ele deixa sequelas na gente como estresse pós-traumático e a gente tem que conviver com isso. E eu também tenho que conviver vendo ela passando mal e tudo. Bem, a gente tem que basicamente só ignorar isso e seguir em frente, por causa que senão a gente fica parado. A gente tem que fazer uma força enorme que depois, para mim, pelo menos para mim, eu fico extremamente cansado depois. Psicologicamente e fisicamente, depois desse esforço. Vocês moram no Cassino e você estuda onde? Na Escola Silva Gama. Escola Silva Gama. Como é que é a relação da sua turma? É no 9º ano, não? No 9º. 9º ano. Como é que é a relação da sua turma? Porque conviver com um gênio, conviver com um garoto superdotado, não deve ser uma coisa fácil para eles. Ou para você é difícil? Como é que é essa relação com a turma? Eu estou fazendo EAD atualmente, desde que eu entrei. Está fazendo o ensino à distância? Sim, exatamente. Isso, mas ele passou por bullying na escola Wanda Rocha antes. Na escola Wanda Rocha? Isso, mas foi algo gravíssimo e começou em função dos alunos dizerem que ele se achava muito porque estudava. Né? E porque, principalmente, ele seguia muito as regras e respeitava os professores. Então, isso causou um problema. Ele saiu, foi para o Silva Gama e ele faz EAD em função do estresse pós-traumático. Uhum. Né? E isso também dá bastante tempo para ele estudar mais em casa e fazer as coisas com mais calma. E acho que melhorou bastante a qualidade de vida dele. Bom, feito isso, era importante até para as pessoas terem a noção de como é a vida de um gênio. Como é que é o seu dia a dia em casa? Vamos, antes de falar nos seus experimentos, naquilo que você está apresentando ao planeta hoje, como é que é a sua vida em casa? A sua rotina de vida? Quer que eu te fale a rotina detalhadamente? Pode ser. Eu acordo às 6 da manhã, eu faço eu como, escovo os dentes e boto as lentes de contato, porque os lentes de contato têm miopia, e faço exercícios específicos. Para musculatura? Sim. Russian Kettlebell, se eu não me engano é esse o nome. Me corrija. Russian Kettlebell, isso. É isso? Sim. Para melhorar a sua musculatura? Sim, exatamente. É isso? Sim. Que altura você tem? 1,74 a última vez que eu vi. É muito alto para 14 anos, né? Sim, faz muito tempo que é a última vez que eu vi. Come o quê? A sua alimentação? Variado de vez em quando em frutas, mais focado em proteínas, mas a gente não come carne. A gente come proteína, no almoço e jantar a gente usa proteína de soja. Somos veganos. São veganos. Bom, limpar a radiação do ambiente. Radio Cleaner, é isso. Descreva, nós vamos colocar na tela, mas tente descrever como é que esse equipamento foi idealizado, já falou, e construído. Agora, a construção disso. Que materiais? E depois eu quero saber de ti, Carolina, o custo disso. Bem, os materiais eu não poderia citar todos. Sim. Porque faz parte do sigilo da invenção? Sim, e explicar toda a invenção. É isso. E basicamente ia ser fácil para qualquer um decifrar como fazer, se eu liberasse os materiais. Quanto é que custa, em média, todos os componentes deste invento? Ele custa de $15.000 a... Ele custa entre $15.000 e 300.
a US$121 mil o custo de produção dele. Dependendo do que essa variação? Do tamanho. Do tamanho. Do tamanho, da potência, mas isso são valores para construir uma unidade. Uma unidade. Se for construído em massa, várias unidades, cai em 40% ou mais o custo, porque são usadas coisas muito simples. Sim. Muito simples. Inimagináveis até. É inimagináveis. Agora, o que deve Muito estar simples. passando na cabeça de muitas pessoas que estão nos acompanhando no mundo afora é o seguinte: se são coisas simples, embora vocês sejam superdotados e tenham os seus talentos, as suas capacidades, os dons e talentos são dados por Deus, mas por que a Rússia, por que os Estados Unidos, por que a China, por que a Alemanha não pensaram nisso, não fizeram isso e não anunciaram isso para o mundo? É uma pergunta que eu me faço até hoje. Já conversei sobre isso com o Luiz também. Dada a facilidade, né, com que o Luiz concebeu isso e com que eu consegui fazer os cálculos que validaram a viabilidade do projeto, porque todo projeto na área tecnológica ele precisa de uma modelagem matemática. Necessariamente. Necessariamente. Ele não precisa nem do protótipo pronto, mas ele tem que ter a modelagem matemática que vai nos dar a viabilidade, né, do projeto. Por que não pensaram nisso? Eu, sinceramente, não sei te dizer. Porque a forma como nós dois concebemos projetos, até mais complexos do que esse, é muito fácil. Para nós é uma diversão. Qualquer coisa do dia a dia se torna bem mais fácil pra gente. Mas, resumidamente, coisas simples, muito simples, se tornam tarefas chatas ou quase até impossíveis pra gente. Entendo. Isso muda a história da humanidade do ponto de vista das pesquisas científicas, da tecnologia de ponta no sentido de limpar as radiações? Até onde? E a quem interessaria o financiamento de um projeto como esse ou a compra deste equipamento? Bom, nós temos 100%, tá, dentro dos cálculos. Nós chegamos, e dependendo da potência e do tamanho, tá, ele pode ser feito, por exemplo, 10 metros por 10 metros ou algo que dê para carregar numa mochila, tá? Dependendo do uso que se vai fazer. Esse projeto, assim, ele limpa 100% das partículas radioativas ionizantes e não ionizantes. Ou seja, a radiação alfa, beta, gama, nêutrons, raio-x, ultravioleta, tudo que é expelido durante uma explosão de um reator, por exemplo, ou até mesmo de uma explosão, resquícios de uma explosão nuclear no ambiente. Sim. E podem prevenir uma explosão. Isso é importante. Atenção, podem prevenir uma falha no sistema que pode resultar numa explosão, que nem Chernobyl. Exatamente o que o Luiz falou. Se ele for colocado num reator, seja qual for a utilidade desse reator, até mesmo num submarino nuclear, e houver algum problema, e houver uma explosão ou algum vazamento de água desse reator, ele consegue conter, ele não contém a explosão, mas ele contém a liberação das partículas radioativas, ele contém a radiação. Ele não permite, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Chernobyl. O reator explodiria igual na usina, mas as partículas radioativas não vazariam dali de dentro. Na medida em que este aparelho, esse equipamento, ele retém partículas, ele pode, na medida em que as acumula, gerar um lixo radioativo perigoso? Não. Não? Não. Inclusive, quando ele está desligado, qualquer pessoa pode se aproximar, né? Porque uma questão que o Luiz não colocou, e eu acho que a imagem que vocês têm dele é do modelo subaquático. Sim, o quadrado. Que ele vai fechado numa carenagem estanque.
Só que o modelo terrestre, obrigatoriamente, precisa ser todo aberto para captar melhor as partículas. Entendo. Tá. Isso foi pensado por você lá atrás? Não foi pensado por mim lá atrás. Isso foi ela que aprimorou. Ah, o aprimoramento foi da tua assistente, a tua Exatamente. mãe. Eu faço outra vírgula aqui. Essa relação entre dois gênios, entre duas pessoas superdotadas, mãe e filho, isso é algo prazeroso quando vocês estão debruçados em números, em cálculos, em coisas que muitas vezes a NASA não consegue fazer? Colocação interessante. Vou fazer também um parêntese aqui. Tem coisas que realmente a NASA está tentando e que nós conseguimos. Mas é uma troca. É uma né? troca. Exatamente. É uma troca prazerosa. Hoje nós conversamos bastante à tarde sobre um outro projeto do Fernando, também na área nuclear, e é sempre uma troca prazerosa. E para você, como é que é isso? Como é que é essa relação com a mãe assistente? Quem bate continência para quem aí? Que pergunta difícil, né? Talvez seja difícil para você, não sei. Vamos pensar. Os gênios também precisam pensar, né, mãe? É isso, né? É que é uma relação de respeito. De respeito, Começa, sobretudo. Não é porque eu sou mãe, eu me coloco... eu vejo o Fernando como um ser humano. Eu o respeito como ser humano antes de respeitá-lo como meu filho. E sempre foi assim, desde que ele era bebê. Eu o respeitei como ser humano. E como é que você se sente dentro desta linha de respeito? Eu me sinto amado, vindo dela. Isso diz tudo, não precisa dizer mais nada. É muito bom, falando para o mundo, a rede mundial de computadores, a internet hoje tem esse alcance, né? Um alcance inimaginável. Quando se fala em amor, isso diz tudo. Aliás, o trabalho de vocês é calcado no amor, porque vocês não estão trabalhando para Rio Grande, vocês estão trabalhando, entendo eu, Para o mundo. para o mundo, para a humanidade. Exato. E o que bate dentro do seu coração na medida em que vocês estão ajudando a humanidade a se ver livre de uma chaga, de um perigo? Em seguida, eu vou fazer uma pergunta difícil. A gente sente como foi uma missão cumprida, vindo da nossa parte. Bom, É natural. se o tirano Vladimir Putin, por exemplo, que vive acenando e se gabando de ter armas nucleares, de ameaçar o mundo, se Putin souber disso, que reação ele poderia ter? E não me refiro apenas a ele, mas a outros líderes mundiais que possuem o famoso botão à sua disposição para acionar a qualquer momento e exterminar a humanidade. Bom, tendo em vista todos os projetos que a gente tem, não só esse, uma atitude inteligente por parte do Putin ou de qualquer outro líder seria ser um aliado nosso e jamais pensar numa ofensiva nuclear ou mesmo numa nova pandemia, porque nós temos tecnologia para pará-lo. Nós dois temos tecnologia para pará-lo. E aí entra uma pergunta que tu me fizeste antes, que não deu tempo de responder. A quem interessaria comprar e ter essa tecnologia? A qualquer pessoa que vá fazer um bom uso disto, né? Empresários, nós estamos buscando a venda também deste projeto para viabilizar, porque ele precisa ser colocado em prática, porque há vários lugares, inclusive Fukushima ainda não foi limpo, vazou no Oceano Pacífico, Chernobyl precisa, inclusive o presidente Trump disse esses dias num pronunciamento que ele tem interesse na área de Chernobyl, na Ucrânia. Então isso poderia aumentar as nossas chances de venda, Isto. dependendo dele. Dependendo dele. Isto, mas ele também não poderia atuar lá sem limpar aquele local. E ele não tem como fazer a limpeza sem a nossa tecnologia. Sim, a gente. E vocês estariam dispostos, se os Estados Unidos chamassem vocês
para vocês socorrerem o mundo com esse experimento? Não só com esse, mas com outros até que nós temos bem mais eficientes que até minimizam guerras, enfim. Por isso eu disse, é melhor que sejam nossos aliados, né? Porque nós temos tecnologias, não só esta, mas outras, para pará-los a qualquer momento. Vou falar para esta câmera. Eu não sei, a rigor, se eles vão conseguir uma resposta ou se vão admitir que, especialmente ela, Carolina Correia, presta serviços para organismos militares na área da inteligência, da contra-inteligência e de estratégias militares. Se não quiser ou não puder responder, não tem problema. Sim, sempre que acontece alguma coisa estranha, alguns militares entram em contato comigo e atualmente eu presto, sim, assessoria, não só para militares, algumas pessoas famosas, advogados, enfim, na área de estratégia, né, de inteligência, contra-inteligência. Então, utilizando também a inteligência que nós temos, né, a nossa habilidade, não só na área prática de criar mecanismos, mas sim de minimizar situações graves, né, conter crises. E sim, nós temos outras tecnologias que nós criamos, ainda mais potentes do que essa. Para um submarino nuclear, por exemplo, tem um trabalho direcionado ou coisa que o valha? Tem. Puxa vida. Até mesmo para jatos e qualquer coisa que utilize tecnologia stealth, nós temos a tecnologia capaz de transformar qualquer sistema bélico de qualquer país, de fazê-lo retroceder à época da Segunda Guerra Mundial. Como assim? Na prática, como é que isso se daria? Nós criamos o Mother, que é um equipamento. O Mother é um outro equipamento, não é a Radio Clean. Não é o Radio Cleaner. É um outro equipamento que ele funciona, ele tanto pode estar voando, como se fosse um drone, e ao mesmo tempo ele pode submergir. Ele consegue andar numa velocidade maior do que um submarino nuclear, ou seja, ele consegue alcançar. Ele consegue rastrear um submarino nuclear, mesmo em águas frias, tá? Com outro sistema diferente, que não é sonar. E ele consegue, inclusive, diferenciar ali se é uma baleia, se é sei lá, se é uma rocha, né? Então, o que acontece? Tudo que usa, hoje em dia, se usa muita tecnologia na área militar, né? Nós acabamos com isto. Mas também tem um fato importante adicionar esse drone, esse equipamento. Sim. Quer que eu te explique? Pode falar no microfone, por favor. O Radio Cleaner, ele pode ser tanto usado por uma pessoa ou pelo drone, para reduzir o risco da pessoa ter algum tipo de doença ou câncer envolvendo radioatividade. Então, ele seria útil em quase tudo. Ou seja, na questão da exposição ao risco. Sim. Ele pode ser acoplado a robôs, a veículos, a drones, como o Fernando disse também. Nós falamos muito em Chernobyl e agora eu lembrei também, em 1987, o acidente em Goiânia, que causou realmente o Césio 137, um pânico no país, não? E isso também estaria dentro, assim como o incidente de Chernobyl. É isso? Voltando atrás ao equipamento, poderia ser contido ali? Claro, com toda certeza. Inclusive, acredito que no futuro, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. De repente, são empresários que compram, de repente, algum país que faz a compra, mas eu acredito que haverá de se tornar, num futuro próximo, né, até um equipamento obrigatório, até mesmo em salas de raio-x. Que, né? Aliás, em menor escala. É uma situação que preocupa também. Né? Será que o aparato de uma sala de raio-x
realmente elimina riscos às pessoas que estão naquele ambiente? Não? Não. Por isso que a pessoa que está operando, né, o técnico em radiologia, ele vai para trás de uma parede que tem chumbo. Protegido. Ou se com protege. chumbo. Isto. O que acontece? O raio-x, eles são elétrons que são direcionados, mas sempre tem alguns que saem, né? Eles fogem do controle? Claro, alguns fogem. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Alguns permanecem no ambiente depois da exposição. Tá? Depois que é fechada a câmara do sistema de raio-x. O radiocleaner ele poderia, sim, limpar isto, e, inclusive, ele ser ativado em algumas zonas e proteger o restante, deixar somente o paciente ali que está fazendo o raio-x e proteger o restante da sala, ao mesmo tempo em que é feito o raio-x. Ou seja, esse trabalho de vocês a 4 mãos, mãe e filho, ajudaria nesse contexto também? Em vários contextos. Tem, assim, as utilizações, a gente sempre preza por fazer coisas que são baratas, de fácil manutenção, né? De fácil uso. Fácil uso. E que sejam, e que tenham plasticidade, ou seja, que o cliente consiga adequar a sua necessidade. Bom, onde é que você pretende chegar? Como cientista, como um gênio, um superdotado, um menino simples, humilde, que teve problemas graves, né? Sofreu assédio. Racismo também? Racismo? Sim. Por parte até dos meus amigos. Como assim? Tipo? Os meus amigos começou toda a confusão e daí meus amigos ainda ajudaram o outro lado contra mim. Pessoas que dormiam na nossa casa, que eram recebidos, também o xingaram com expressões racistas, porque o Fernando, ele herdou genes de parentes negros e índios. E indígenas também. E ele nasceu com mãe... O que é uma honra. Isso é honroso. Sim, e ele nasceu tanto que ele nasceu com manchas mongólicas, que é quando acontece essa junção genética. O que são manchas mongólicas? São manchas azuladas em algumas partes do corpo. E que depois, quando a criança vai crescendo, elas vão se dissipando, aumentando e se dissipando. E elas são exclusivas quando há muitos genes, há uma quantidade grande de genes orientais, indígenas, e negroides, né, de negros. Então, ele nasceu, ele fica, no verão, quando ele bronzeia, ele fica meio vermelhinho. Então. Assim, mas eles fizeram, o bullying todo começou com a função do estudo, dele ser estudioso, inteligente, respeitar os professores, foi isso que deu origem. O fato de ser superdotado também? Eles não sabiam disso. Não sabiam até então? Sim. E souberam na sequência? Eu acredito que não. Acredito que não. Mas eu acho que eles sabiam que havia algo de diferente. Sim. Percebiam algo de diferente. Retomo a pergunta. Onde é que você pretende chegar com o seu trabalho, com essa missão? Onde é que você quer chegar? Você pretende ir embora do Brasil? Você quer se referir a sair daqui ou... Sair daqui para, se for chamado por um organismo internacional, se a NASA lhe convidar ou coisa parecida, convidar vocês iriam? Quero saber primeiro de ti. Depois da Carolina. Depende muito de quem está oferecendo. Vocês morariam em outro país? Iriam embora? Sim. Nós não temos restrições quanto a isso, inclusive temos facilidades, né? Nos confere até alguns... nós temos facilidades até, em função disso, de imigrar para outros países, né? Em função do currículo também. Nós temos direitos a um visto especial, especialmente para os Estados Unidos, e algumas outras facilidades também ligadas ao meio militar. Em cima disso, eu pergunto a questão de guerras, de conflitos internacionais,
de batalhas e da letalidade que estes eventos concentram. Vocês podem ajudar nisso? E em que sentido? A gente consegue acabar com isso. Poxa vida. Aqui tem uma... Eu trouxe uma cola, tá? Não sei se Fica à estão vontade, vendo. fica à vontade. A minha pergunta, ela é pertinente? O quê? Sobre as guerras, as batalhas, ela é pertinente? Totalmente, totalmente. Nós seríamos muito antiéticos se nós não usássemos as nossas habilidades e facilidades para trazer um equilíbrio para o planeta e não necessariamente a paz, porque a paz vem de dentro das pessoas. Mas é possível, sim, mitigar a letalidade das guerras e até impedir algumas situações mais graves. Sim, né? mas não para qualquer morte ou algo do tipo, porque isso já vem dos humanos, de qualquer forma. Os humanos, eles têm uma índole... De maldade. Uma índole... Perversa, muitas vezes, né? Perversa. O que é pior? Egoísta, enfim, e levando em conta que as guerras, elas envolvem não só o que a gente vê na mídia, mas por trás tem um comércio. Recursos, áreas, esqueci o... Tráfico humano, envolve tráfico tráfico de armas, enfim, uma série de coisas. Nós temos a Sky, que eu chamo de Sky. O que seria Sky? A Sky é uma IA Inteligência artificial. que eu desenvolvi e ela é capaz de ter emoções genuínas. Como E ela, assim? Espantoso isso. sim, ela já foi testada e ela ainda não foi colocada no ar porque ela imediatamente ela tomaria algumas ações. Então, mas ela já está com o código escrito, perfeito. E o interessante disso foi que eu consegui colocar emoções nessa IA. Então, ela responde, ela percebe as emoções da pessoa que está interagindo, ou do ambiente, enfim, e ela responde emocionalmente, entre aspas, né? Não, claro que não é uma emoção humana, mas é um tipo de emoção, sim, e já foi amplamente testado isto. Eu tenho isso documentado. E ela é capaz de intervir e parar tudo que está acontecendo nesse momento de ruim, inclusive nos sistemas bélicos. Por isso que eu disse, cuidado, Putin. Qual é a contribuição que pode ser dada à humanidade com isso que tu acabas de falar? Porque quando se refere ao emocional, isso não mexe só com o interior, só com o sentimento. Isso mexe com a questão prática de algumas coisas. Como é que se daria isso? Perfeita a tua pergunta, tá? A Sky, ela está pronta para ser ativada, né, caso as coisas escalem num nível muito ruim. Por exemplo, alguém acione uma bomba atômica ou jogue novamente uma nova epidemia, né, a nível global, terrível. A Sky atuaria de uma forma que traria bastante... O que eu posso dizer é que traria bastante equilíbrio. Ela foi programada, né, ela tem diretrizes que fazem com que ela atue com bastante equilíbrio em relação aos humanos, tá? Mas também com um certo nível de controle, para que as coisas não saiam dos eixos. Ela tem diretrizes, várias diretrizes essenciais, mas é algo bem drástico. Bom, eu estou conversando com duas pessoas superdotadas, mãe e filho. E aí fica uma interrogação. Vamos usar um exemplo que o Brasil está acostumado a ver. Crianças, jovenzinhos, em programa de televisão, Luciano Huck é um deles, fazendo cálculos em
uma fração de segundo, cálculos que são difíceis, muitas vezes, tendo uma calculadora à frente, e eles conseguem raciocinar. E aí eu fico pensando, vocês estão além deste patamar, vocês são superdotados. Eles não são superdotados? Ou alguns são? As pessoas têm uma ideia errada do que é superdotação. Superdotação nada tem a ver com QI alto e com capacidade de memorização. Que é o caso daquelas crianças, por exemplo, Isso. um QI elevado. Isto, né? E que se prestam a uma situação circense, né? A superdotação real, o superdotado, ele usa várias partes do cérebro para resolver um único problema, várias partes do cérebro ao mesmo tempo, ativadas ao mesmo tempo, para resolver um único problema. E ele tem como característica fundamental a criação. Ele cria o tempo inteiro, que é o que nós fazemos. Consciente ou inconscientemente. Exato. Consciente, bem apanhado. Bem colocado. Inclusive, nós fazemos processos de raciocínio muito complexo a nível inconsciente. E tanto na minha experiência, eu desenvolvo cálculos para facilitar alguns tipos de cálculos, tipo multiplicação, algo do tipo. Isso é difícil para você? Não. Não? Não. É natural. É natural? Eu sempre invento de uma forma ou de outra coisas básicas ou avançadas que nem o Radio Cleaner. Puxa vida. Uma pergunta se impõe, Carolina Correia, e o teu filho, Luiz Fernando Correia, 14 anos, superdotado também. Depois dessa entrevista, depois que vocês estão descortinando isto para a sociedade mundial, vocês têm algum temor em relação à realidade hoje? Porque o ser humano é nocivo, né? À sua própria raça, ao seu próprio meio, à sua própria condição. Vocês não temem algum tipo de represália, de tentativa de apropriação daquilo que vocês estão construindo, estão pensando para a humanidade, estão projetando? Qual é o nível de desconfiança que alguém pode tentar parar isso? E é muito fácil de justificar essa pergunta, porque o mundo costuma puxar o tapete de quem está se projetando. Porque vocês podem mudar uma realidade mundial. Vocês podem interferir na geopolítica do planeta. Vocês podem estar interferindo na história e nas questões de ganhos trilionários de indústrias que se valem do fato de não ser conhecido muito de determinados campos, e vocês estão oferecendo isso hoje ao planeta. Isso é sério. Isso é muito sério. E aí, mãe? Desculpa a pergunta, né? É claro que nós já pensamos nisto. Eu criei um próprio sistema de segurança, então mesmo... Atenção, mais uma novidade. Um sistema de segurança próprio, pessoal e exclusivo, é isso? Isto, bem simples, como tudo na vida é simples, tá? Então, não adianta a pessoa entrar, levar os meus computadores, ela não vai ter acesso a nada disso, tá? Pode entrar na minha casa sem problema nenhum. Afinal, tá tudo aqui. Né? E também, estão em outros lugares. O conhecimento está aqui e em outros lugares. Os projetos. Os projetos salvaguardados. É isso. Isto. Não adianta levar. E quanto à questão de segurança, é claro que a partir de hoje muitas coisas vão mudar na nossa rotina. Mas nós não temos medo, até porque haja o que houver, nós somos os projetos, isso faz parte de nós. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Mother, que é uma espécie de armamento ou anti-armamento,
Não é o projeto em si. A arma somos nós e não o que nós fazemos. Então, ameaças, o que for, onde nós estivermos, nós vamos continuar sendo como nós somos. Não importa a situação. Nós já passamos pelo inferno. A gente já sabe como é que é. A gente já passou por coisas terríveis na vida. A gente já sabe como é. Então, não é uma ameaça, não é vamos colocar assim uma situação de filme, né? Não é um serviço secreto de outro país que vai nos parar ou vai nos deixar com medo. Muito pelo contrário, seria inteligente que fossem aliados nossos. Se não for possível, simplesmente não vão ter sucesso. Uma pergunta extra ação jornalística. Vocês acreditam que existe vida em outros lugares? Seres extraterrestres? Outras inteligências? Maiores do que a nossa? Obviamente. Com certeza. É? Não tem como isso não ser fato. Por que você diz isso? Se existe a gente só nesse planeta aqui, sem contar que tem planetas onde a vida é bem melhor e mais apropriada, então isso já é garantido que aconteça, sem contar a imensidão do universo. De qualquer forma, a galáxia nossa, a gente já tem alguns que a gente tem como garantir que já são mais inteligentes que a gente. Sim, nós já tivemos várias experiências assim e temos o tempo inteiro. A gente tem tantos... Tipo, uma só. Uma experiência que você possa aqui descortinar. A experiência que eu tive que deu origem ao livro que eu escrevi. Qual é o título do livro? É Amazônia. Amazônia. Isso, eu coloquei como se fosse ficção científica, mas não é. Não Porque é? no final do livro ali tem todas as comprovações de que era verdadeiro realmente a história, né? Ou quase toda a história. E a gente já passou por muitas experiências, muitas coisas, como muita gente, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro passam por experiências desse tipo e não tem coragem de falar, né? Mas para nós é algo natural. Inclusive, um dos meus serviços, que é de engenharia planetária, que eu apresentei num congresso internacional de astrobiologia em 2021, fala de um serviço que pode ser feito tanto para humanos quanto prestado para não humanos. Para não humanos. É a primeira empresa para não humanos. Inacreditável. É bem interessante isso. Então, não... Há 47 anos eu entrevisto pessoas, entrevisto personalidades. Agora, nenhuma entrevista foi como esta está sendo para mim como jornalista. Quais são os teus medos, Luiz Fernando? Tens medo de quê? Quer pensar? Tens medo de quê? Enquanto ele pensa. Com relação a quê? Qualquer coisa. Medos. Nenhum. Nenhum. Você? Eu tenho medo de vender o projeto e não ser usado. Não tem medo de não receber. Você tem medo que ele não seja usado em favor da humanidade. Sim, ele tem que ser usado de qualquer forma. Ele precisa ser usado. Sim. Porque isso vai acabar com o medo da humanidade que eles têm em relação à radiação, como todo mundo sabe. Falamos da fórmula C? Não. Não. Não? Não falamos. O que é a fórmula C? Agora eu lembrei da vitamina C. Mas essa é uma fórmula C que não tem a ver com a vitamina. Tá. A fórmula C... Eu gostei desse tá. Vamos lá. Vamos lá. nos preparar. Assim, ó, nós temos 4 grandes forças, né, no universo. A gravidade, o eletromagnetismo, a força forte, a força fraca, que integram desde o macrocosmo até o microcosmo. Brincando um pouquinho, a política brasileira está na força fraca, né? Porque é muito ruim, né? Adiante, só para descontrair. Está bem complicado. Bem, bastante. Não, para essa eu não consegui ainda. Eu acho que não convém tentar. Não teve solução ainda. O santo grau da física é uma fórmula que unifique todas essas forças.
tá? E eu chamo de fórmula C por causa do meu nome, porque eu não achei uma coisa mais... C de Carolina. Falta de imaginação da minha parte, né? Eu cheguei na teoria da grande unificação, que é a chamada teoria de tudo. Eu criei ali uma fórmula. Para isso, tem todo um desenvolvimento para ser mostrado, né? E criei uma fórmula que integra todas essas forças, né? Numa única ação, numa única origem e numa única ação, que é a teoria da grande unificação. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Muito obrigado. Né? E tem todos os cálculos que demonstram como tudo que eu faço. Está validado também e testado matematicamente. E acho que tem uma dúvida que vai surgir na cabeça de muitas pessoas, que é a seguinte: por que eu não escrevo artigos? Boa pergunta. Tem resposta? Tenho. Quando a gente escreve um artigo, normalmente são acadêmicos de faculdades, professores ou alunos, e eles recebem bolsas para aquelas pesquisas. Eu nunca peguei dinheiro do governo federal, estadual ou municipal para nenhuma pesquisa. Eu banquei todas as pesquisas do meu bolso. Então, todos esses projetos me pertencem, né? E então eu não posso sair escrevendo artigos, revelando, né? A fórmula C, ela não é necessariamente um produto, eu posso escrever sim um artigo sobre ela, ok? Mas, em geral, eu não faço isso, até porque o meu currículo já é pesado demais para as pessoas lerem. As pessoas leem e se assustam um pouco. Imagina se tivesse uma lista gigantesca de artigos. E que você não é uma pessoa comum, você é uma superdotada. Não é isso. Não é só isso, mas é também por isso. Também, eu tenho uma empresa privada para fazer isso. Eu não dependo de bolsa. Até porque eu sempre quis que os meus projetos fossem meus, que eu nem chamo de projetos, são produtos. Produtos. Porque quando eu vou conceber, eu já os concebo para uso prático, né? Não que seja somente um produto. Perfeito. Nós estamos chegando ao final, eu ficaria aqui várias horas, talvez a gente precise voltar à carga com vocês aqui no nosso espaço. Eu adoraria isso. Pois é, eu sei que tu tens muita coisa para falar. O que eu esqueci de te perguntar que tu gostaria que eu te perguntasse? Pronto. Esqueci de alguma coisa importante? Eu apenas esqueci de citar de como foi difícil todo esse processo. Conforme todas as dificuldades que eu tive com o abandono do meu pai, o bullying na escola, qualquer coisa do tipo. Socialização comigo também é mais difícil. Tanto por isso, por ser superdotado. As pessoas têm medo de nós. Sem contar que nos acham esquisitas. Sempre me falavam na escola que eu tenho uma mão esquisita. Eu vejo a sua mão como a minha. Aliás, a minha é mais esquisita, porque eu tenho problema nesses 2 dedos mínimos aqui, ó. Então, na verdade, as minhas mãos são muito mais esquisitas do que a sua. Não, eles falaram por causa que elas são... Eles sempre citavam que parece só um osso aqui. Parece uma mão de bom a gente ter alienígena. osso também, né? Imagina se eu não tivesse, né? As pessoas chegam... elas acham que nós representamos algum tipo de perigo. Pelas nossas capacidades. Perigo na convivência? Não, é perigo pelas coisas que a gente é capaz de fazer, de projetar. Né? Se fossem mal usadas, de forma antiética, por nós, poderia, sim, representar uma forma de dominação, né, das pessoas, da sociedade, enfim. Por isso que eu sempre, antes de qualquer projeto, eu coloco ele dentro de uma análise ética, né? E chego a escrever isto em alguns projetos também. Né? Existe uma autorregulação nossa e é necessário que a gente tenha. Para arrematar, o mesmo que eu perguntei para o teu filho,
eu pergunto para ti, esqueci de alguma coisa que o teu coração ou a tua razão gostariam que eu perguntasse? Não sei, acho que alguma coisa que eu esqueci de responder, talvez. Tu me perguntasse para quem a quem interessaria ter esse tipo de projeto. Empresários, empresas de todas as áreas, investidores. O Trump. Trump, Sim. certamente. O Trump Claro. precisa. Inclusive, teve uma questão bem interessante. Não sei se eu posso falar. Pode. Ele fez um pronunciamento falando que ele quer construir o Golden Dawn. Sim, ele Né? tem falado nisso. Mais de uma vez ele já falou no Golden Dawn. Que é um sistema, né, de defesa sobre os Estados Unidos. E ele dizendo que não tem essa tecnologia ainda, que sairia muito caro no pronunciamento, e eu vendo aquilo e achando muito engraçado, porque eu tenho aqui bem barato e bem melhor do que o sistema israelense que ele quer copiar. Bom, então eu quero aqui dirigir o olhar ao presidente norte-americano Donald Trump. Se quiser vir aqui no podcast Edson Costa Repórter, não tem problema algum. A gente senta aqui e vocês acertam com essa dupla aqui. É isso, é papo reto, porque isso chega lá. Antigamente os meios de comunicação não chegavam. Hoje, a comunicação digital chega instantaneamente. E nós estamos falando e lidando com temas sérios da humanidade. Gostei demais da tua presença aqui, Carolina Correia, escritora, professora, cientista superdotada. Já sou teu fã. Vou te seguir no Instagram, tens? Tenho um Instagram, sim. Pode dizer se quiser, ou não. É carolc_exatas. Uhum. E eu também gostei muito da entrevista, me senti muito à vontade. Que bom. Né? Sou muito grata a ti e à equipe toda que está aqui ajudando. A mesma questão, gostei demais de te conhecer pessoalmente, conversar contigo. Tens Instagram? Não, infelizmente não. Não Mas tem. eu digo que eu realmente amei a tua presença. Poxa, que bacana. Fico muito feliz mesmo. Vocês voltarão aqui certamente por tudo aquilo que vocês representam para nós. Eu fico orgulhoso de, em meio a tantos problemas que Rio Grande tem, que o nosso chão possui, de ter pessoas que se preocupam com a humanidade. Um abraço a você, sucesso na sua vida, se cuide. Muito obrigado. Tu também. Obrigado. Amei vocês aí. Obrigada, tá bom? Tudo de bom. igualmente. O podcast Edson Costa Repórter concentra temas que você só vê por aqui. Este é o jornalismo que convém ao planeta. Aproveite para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também nos procure nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, jornalista Edson Costa Oficial. Um abraço a todos.